Bom dia, pessoal. Está começando mais um call semanal da iPlan. E para iniciarmos, convido o nosso especialista em renda fixa, Felipe Martins. Fala, Matheus. E aí, Felipe, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Beleza, vamos lá falar sobre os mercados, então. Acabando já o 9º mês aí do ano, né? Deixa eu só pegar aqui minha apresentação. Pode compartilhar aí minha apresentação, Amanda, por favor? Vamos lá. Bom, hoje começando, né, falando aí finalmente sobre a reunião do Copom, que aconteceu na semana passada. Ainda não saiu a ata, mas junto da reunião já vem um comunicado. Então, elevou aí a taxa Selic como era esperado, né, em 100 pontos base, então saiu de 5,25 para 6,25. Mas no comunicado, ele também já colocou um próximo aumento, né, de mais 100 pontos base. Então, tem mais 2 reuniões para acontecerem. Eu coloquei a data da próxima, que é em outubro, e tem outro no início de dezembro. Se seguir nessa tendência, então a gente fecharia, né, com mais um aumento de 200 pontos base, né, 100 na primeira e 100 na outra, fechando aí a Selic do ano de 2021 em 8,25. Inclusive, essa é a expectativa do mercado como um todo. Mais uma coisa interessante que aconteceu aí no comunicado foi o endurecimento aí do tom hawkish, né? O Eduardo já falou algumas vezes aí, eu também já comentei. O que é esse tom hawkish, né, que os bancos centrais têm? É o hawkish versus o dovish, é o falcão contra a pomba, né? Então o hawkish é quando tem um tom de endurecimento, né, de aperto monetário, ou seja, o Banco Central querendo tirar dinheiro da economia, né? Assim como todo bem que tem uma lei de oferta e demanda, né? O dinheiro também funciona assim, então tem oferta e demanda, e aí o Banco Central ele tenta controlar principalmente a oferta, né? A partir da demanda aí vem dos consumidores, dos agentes da economia, então ele fazendo isso, né? Indo para um lado de controlar, de apertar essa demanda, a oferta, ele está indo para o lado hawkish, e para o lado de afrouxar isso, ele está indo para o lado dovish. E aqui eu coloquei a frase que deixou isso mais claro, né? Que na reunião passada, na reunião de agosto, ele tinha colocado isso aqui no comunicado, né? Neste momento, o cenário básico e o balanço de riscos do Copom indicam ser apropriado um ciclo de elevação da taxa de juros para um patamar acima do neutro. Ou seja, seria um patamar em que ainda seria, não seria nem estimulativo, né? Quando a taxa de juros está muito baixa, você está estimulando a economia, mas também não seria contracionista. Então ia ficar ali no meio do caminho. Mas, nesse comunicado agora de setembro, essa parte aqui saiu fora, né? Então, por isso está arriscado aí. E aí o que apareceu foi isso aqui, né? Que o ciclo de aperto monetário avance no território contracionista, tá? Então, fora outras coisas que tem lá no comunicado, né? É interessante ver que o Banco Central realmente está preocupado. Isso está acontecendo não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, com uma série de fatores. Não é tão simples assim. A pandemia aconteceu, veio para poder deixar isso mais acentuado, mas a preocupação com a inflação está sendo muito grande. Então, por isso que o Banco Central realmente está mostrando, dessa vez, né, está se mostrando um pouco mais atento e já colocou aí de que, caso seja necessário, se a inflação estiver apertando muito, que a gente sabe que está, ele vai sim avançar aí com a taxa de juros para um território contracionista. E aí eu acabei já dando spoiler aqui, né, que seria a pergunta, né, colocar qual o motivo para ele poder fazer isso, e é exatamente esse, né, a inflação. A gente tem uma prévia, né, as leituras de inflação, né, como eu já tenho falado algumas vezes aqui, elas são feitas com o mês fechado. A gente ainda não fechou o mês de setembro, mas sai uma prévia com os 15 primeiros dias, que é o IPCA 15. Então esse já saiu, e aí o de setembro, né, já ficou só o mensal em 1,14 e o anual já passou para 10%. Né? Lembrando que a leitura fechada até agosto estava em 9 e alguma coisa, ainda não tinha chegado numa inflação de 2 dígitos. Mas, ao que tudo aponta, a gente vai atingir sim esse nível aqui. Pode ser que com o ciclo, né, de aperto monetário cada vez escalando mais, né, a Selic está ficando cada vez valores maiores, pode ser que a gente termine o ano ainda com a inflação de 1 dígito, mas isso é uma coisa que a gente tem que esperar para ver. Lembrando que isso aqui, quando o Banco Central faz as previsões, né, eu já mostrei aqui algumas, né, o que ele coloca para frente, não só em termos de pesquisa com os agentes de mercado, mas também de realmente fazer previsões com modelos, né? Isso são modelos, tá? Então é um cálculo que é feito, não quer dizer que é o que vai acontecer com a economia.
Eu falo isso porque no ano passado, o modelo do Banco Central indicava que a gente ia fechar 2020 com uma inflação bem baixa dentro da meta, e não foi nada disso que aconteceu, tá? Então, se eles fizeram ajustes ou não no modelo para poder ficar um pouco mais fidedigno, aí já não cabe a nós aqui analisar, mas é importante ter isso em mente, de que pode ser que aquele valor lá não se concretize. Então a gente usa para poder fazer estudos, cálculos, desenhar um primeiro cenário base, mas é importante a gente ver que pode ser que as coisas se desviem dele, né? Visto tudo que tem acontecido aí, principalmente no ano de 2021 e 2020. Então, continuando, né? O que isso influencia os nossos investimentos, né? Vamos falar agora da parte dos investimentos. Que é o quê? Mesmo com a taxa Selic aumentando, então a gente tem aqueles investimentos bem conservadores, né, que seguem a taxa Selic, mas mesmo com ela aumentando, a taxa real, que é aquela que você tira a inflação, ainda está negativa. Então hoje, se eu fizer um investimento hoje, eu ganho uma Selic de 6,25, mas eu tenho uma inflação que, a princípio, né, do último ano aí, ficou registrada em 10%. Ou seja, no final das contas, eu estarei perdendo dinheiro, apesar de eu ver o meu saldo aumentar, mas eu vou comprar menos coisas com esse dinheiro, como eu já mostrei aqui em alguns calls também. Então é bem importante a gente estar atento à taxa, né, real, que é essa, o quanto você está ganhando acima da inflação. Hoje, estamos com taxa real baseado, né, na taxa Selic, que é a que a gente usa, a taxa de juros básica da economia. Então, baseado na taxa Selic, a gente tem uma taxa real de juros negativa aqui no Brasil e em vários lugares do mundo também. Tá? Mas isso aqui é o que afeta os nossos investimentos, para que a gente realmente acumule, né, em poder de compra e não só em valor nominal. Não adianta eu juntar um monte de dinheiro se meu dinheiro não compra mais coisas para mim no final. Bom, e aí fazendo aqui a última parte, né, a gente sempre mostrando aqui a atualização da curva de juros. Nessa semana, as coisas aí, apesar de na parte do mercado acionário, a coisa ainda foi um pouco turbulenta, o Garrão vai comentar com certeza, mas na parte da renda fixa parece que a coisa estabilizou um pouquinho. É claro que isso é um horizonte muito pequeno para a gente dizer, tá tudo bem, né? Mas, como a gente vê aqui pela curva, que a gente sempre via, né, muitas vezes aí, a curva mais recente, que é essa roxinha clara aqui, ficando sempre acima das outras, dessa vez ela está mais sobreposta ali com a de uma semana atrás, mas ainda bem acima do que era há 6 meses ou 3 meses atrás também. E agora até já está chegando perto da de um mês, né? Então, se as coisas continuarem desse jeito aqui como estão, a gente vai começar a ver isso aqui ficar cada vez mais, elas cada vez mais condensadas. Porém, né, aqui no Brasil as coisas não são tão fáceis assim, né? Vários memes, ou que não deveriam ser memes, até porque a coisa é séria mesmo, o Brasil não é para amadores. Então, daqui a pouco aparece alguma instabilidade política, e se não aparecer nenhuma instabilidade política, no mínimo, temos eleições aí no ano que vem que sempre trazem instabilidade aqui no nosso ambiente político, que se refletem na economia. Isso também não é um privilégio nosso, isso acontece no mundo inteiro, mas é claro que aqui, como um país emergente, um país que ainda precisa crescer, um país que tem muita desigualdade, que tem muita disparidade e tudo mais, é claro que isso aí fica um pouco mais acentuado. E também, para finalizar, né, essa aqui é a curva de juros, né, com os juros dos títulos, a gente monta essa curva com os juros dos títulos pré-fixados, e essa aqui também, que a gente também sempre mostra, que é aquela com os juros reais, né, então, isso aqui é os juros reais de uma aplicação, não é os juros reais calculado, aquele que eu falei lá atrás que está negativo. Esse aqui é o juro da aplicação da NTN-B, é um tesouro, né, um título do tesouro, que paga inflação medida pelo IPCA mais alguma coisa. Tá? Então vejam aqui que também, né, seguindo o comportamento que a gente teve na curva anterior, aqui estabilizado aí dentre a mais recente, né, a da sexta-feira e de uma semana atrás. Então pode ser que, se as coisas se mantiverem assim, vamos ficar com esses patamares aqui de taxas reais para essas aplicações. Uma coisa importante de ressaltar aqui, que pode estar passando na cabeça de muita gente, bom, se essa aplicação NTN-B me protege da inflação, então vou comprar isso aqui, né? Porque eu vou ganhar IPCA mais alguma coisa, tô tranquilo. Mas existe uma pegadinha aí, né? Porque isso acontece lá no vencimento, né? Já falamos isso aqui várias vezes. Na renda fixa, tudo é fixo, garantido, desde que você fique até o final.
No meio do caminho, isso provavelmente não vai acontecer. Então, a correção da inflação, ela vai acontecer sim, mas existe um outro fator, né, que é o fator da variação dessa taxa aqui, que ele pode te dar uma rentabilidade negativa. Ou seja, você ganha um pouquinho pela correção da inflação, porque a inflação está correndo solta aí, né? Mas você acaba perdendo por esse fator aqui da taxa. Então, no final das contas, você vai ver uma rentabilidade negativa. Então, se você quer se proteger da inflação num prazo menor, né, num curto prazo, aí você tem que ver outras aplicações e não só ir na NTN-B aqui, porque essas aqui têm vencimentos muito longos, né, para 2035, 2055, é coisa bem lá para frente. Se quiser se proteger da inflação pelos próximos 14 anos, aí sim, esse aqui é uma boa pedida. Então, vejam, né, que, mais uma vez, como a gente costuma falar aqui, o mercado financeiro, ele não é simples, né? E com a dinâmica que tem acontecido recentemente, ele está ficando cada vez realmente mais complexo, demanda mais estudos. E isso aqui não é todo mundo que tem tempo para poder conseguir fazer isso. Então a gente aqui respira esse mercado, né? Somos especialistas, a gente estuda isso aqui para poder se atualizar, saber o que está acontecendo e poder ajudar também as pessoas que querem fazer isso. Então, mais uma vez, fica o nosso recado aqui. Se você precisa de ajuda, né, para os seus investimentos, se você quer realmente conhecer o nosso trabalho, para a gente poder te dar uma recomendação aí para a sua carteira específica, com todos os receios que talvez você tenha em relação à inflação ou qualquer outra coisa, qualquer projeto financeiro que você tenha, entra lá no nosso site, iPlan.com.br. Lá você vai ter que fazer um processo de suitability, mas é super rápido, super tranquilo, para a gente ter uma ideia de como é que é o seu perfil, né? É muito diferente você montar uma carteira para uma pessoa que já está próximo de se aposentar do que para outra que já começou a vida profissional agora. Então, é esse tipo de informação que a gente vai pegar lá, não vai ser divulgado com ninguém, mas depois você vai ter uma mentoria com a gente para a gente começar a te apresentar como é que é o nosso trabalho para poder atingir aí os seus objetivos e você se proteger também dessas coisas que acontecem no mercado, que não tá fácil, não tá para amadores realmente, tá bem desafiador, mas é um cenário interessante, né? Instiga a gente a estar cada vez se atualizando e estudando aí mais. Beleza, Matheus? Beleza. Obrigado, Felipe. Obrigado e até a próxima. Boa semana, pessoal. Até. Bom, e agora eu convido o nosso especialista em renda variável, Felipe Garran. E aí, Matheus, tudo bem com você? Tudo ótimo. Então tá bom, vamos começar aqui a nossa apresentação. Pedir para a Amanda compartilhar aí. Muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as coisas que aconteceram na semana passada, né? E também as perspectivas para essa semana, como normalmente a gente faz, né? Muito bom. Bom, na semana passada tudo parecia sombrio, né? Pregão de segunda-feira foi sangue para todo lado, você olhava na tela, era só vermelho, Matheus, era só vermelho. Eu gosto da cor vermelha, mas não na bolsa, né? Então a gente via papéis aí caindo, o Braskem caiu 11%, né? Umas coisas assim de outro mundo. Mas enfim, e não é que ao decorrer da semana a bolsa foi se recuperando um pouquinho por dia, e no final o índice Bovespa fechou no positivo de 1,65% na semana passada, tá certo? A gente teve um bom desempenho das empresas industriais, né? Esse índice INDX, ele mensura o resultado da indústria, né? Das empresas que têm ações na bolsa e pertencem ao ramo industrial. Subiu em média 3,07% essas empresas. O índice de BDR subiu 2,26%. Não se engane, porque a bolsa lá nos Estados Unidos teve desempenho negativo na semana passada. Mas o desempenho do dólar acabou sendo interessante para o investidor brasileiro, por isso o BDRX subiu. Lembra que quando você investe em BDRs, você está exposto à variação do preço da ação lá fora e também à variação do câmbio. Então, se o dólar sobe, você ganha. Se o dólar cai, você perde nessa fração do preço que é representada pelo dólar. O IMAT, né, o índice de materiais básicos, muito focado nas commodities, siderurgia, minério de ferro, petróleo, subiu 1,89%, surpreendentemente, porque vinha caindo forte no começo da semana.
O de utilities, muito focado em serviços públicos, subiu 1,79. Como eu já disse, o índice Bovespa, que é o representativo da Bolsa, subiu 1,65. O EDIV, que é o índice das empresas maiores pagadoras de dividendos, subiu 1,52. O índice Small Caps subiu 1,28. O índice Small Caps congrega as menores empresas da Bolsa. O IEX, né, que é o índice de energia elétrica, subiu 0,36. A gente teve alguns dias de desempenho muito bons aí de algumas empresas do setor elétrico, mas no geral a gente teve uma alta menor de 0,36. Setor de consumo caiu 0,18, isso está muito ligado aos desdobramentos da pandemia, essa incerteza em relação a novas variantes e o impacto que isso pode ter no varejo. O índice de setor imobiliário, né, esse IMOB é das empresas do setor imobiliário, caiu 0,47%. E o IFIX, que congrega os fundos imobiliários, né, uma cesta de fundos imobiliários, caiu 0,75. Isso aqui não é acaso, né, que a gente vê o IMOB, que é o índice das empresas do setor imobiliário listadas em bolsa, e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, terem um desempenho mais negativo, né? Mês após mês, semana após semana, paira uma série de incertezas no que diz respeito ao desempenho do setor imobiliário, porque a gente tem toda uma reacomodação do que era o trabalho anteriormente, as lajes corporativas, e enfim, como vai ficar para o futuro. Aliado a isso, a gente tem uma tendência, como o Martins falou há pouco, uma tendência de aumento nos juros, e isso dificulta ou encarece o financiamento imobiliário. Então, tudo isso faz com que o setor encontre dificuldades, né? Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, e isso pode ser interessante para quem investe. Por quê? Porque quem investe deve comprar ativos quando há pouca euforia em relação àqueles ativos, porque você compra mais barato. Quando está todo mundo eufórico em relação àquilo, está todo mundo comprando. Preço é uma relação de oferta e demanda. Se a demanda está muito forte, você vai pagar caro naquele ativo. Então é melhor que você invista quando as perspectivas observadas pelo mercado não são tão boas, porque aí a gente consegue pegar ativos descontados. Por falar nisso, né, você pode entrar em contato com a gente, entra lá no site da iPlan, faz o seu suitability, que a gente te pega pela mão, te mostra as melhores indicações em cada classe de ativo e de modo que isso seja coerente com o seu perfil de investimento, beleza? Legal, quando a gente olha o acumulado no ano, pouca coisa mudou de fato, né? O que a gente tem é o índice de BDRs liderando lá na frente por conta do desempenho da Bolsa Americana e do dólar, né? A gente tem no positivo ainda o índice do setor industrial e o de materiais básicos, né? O utility está no 0 a 0 praticamente. Setor imobiliário caindo bastante pelas razões que eu já falei, na casa de 24% de queda no ano. Legal? Muito bom se a gente colocar lá naquele gráfico que eu gosto muito, né? O eixo X é o risco, eixo Y é o retorno, né? No lado positivo, só esses aqui, como eu falei, né? A gente tem quase todo o resto aqui no lado negativo. Legal? Muito bom. Quando a gente, isso é para a gente nunca se apavorar, porque quando a gente olha para 5 anos, galera, os retornos, ó, 35, 30, 20, e assim vai, por ano, tá? Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que bolsa é para se olhar a longo prazo, é para aquele dinheiro que você vai utilizar só lá na frente, é o dinheiro da sua aposentadoria, é o dinheiro de construção de patrimônio. E aí, quando você tem essas quedas, como vem acontecendo, é uma oportunidade de comprar mais barato e de lá na frente a gente ter bons resultados em termos de acumulação de riqueza. Então, fiquem tranquilos, né? Sempre olhando a carteira, sempre conversando com a gente, mas fiquem tranquilos se o dinheiro for de longo prazo. Se você tem recursos que você vai usar daqui 2, 1 ano, esquece, por exemplo, investir em bolsa, em ativos tão arriscados, porque você pode pegar abaixo do mercado e aí você vai ter uma perda na medida que você vai precisar daquele dinheiro e vai vender os ativos na baixa.
Agora, dinheiro de longo prazo é para você dormir tranquilo, diversificadinho. Caiu muito a bolsa? Opa, vamos fazer uma realocação. Pega aquele dinheiro que está na renda fixa, joga aqui na bolsa, porque a gente está comprando barato. Subiu demais a bolsa? Epa, vamos realizar um pouquinho. Vende aquele dinheiro, aqueles ativos que estão muito caros, coloca o dinheiro no bolso, joga na renda fixa e espera uma nova queda. E assim vai, né? Com tranquilidade. Mas para ter tranquilidade, você precisa estar corretamente diversificado, né? Senão vai dar aquele pavor, vai vender quando não é para vender. Legal? Eu sempre gosto de mostrar as campeãs. Tem um pouquinho de ego aqui, eu confesso o meu pecado, gente, porque, olha lá, a gente, nos calls da iPlan, né, nas consultorias da iPlan, na nossa carteira de renda variável, né, a gente tem esse papel que é fertilizantes Heringer, que já entregou 827% de retorno no ano. Né? Eu não estou recomendando, lembra que a gente não faz recomendação aqui de uma forma solta, a gente só faz recomendação quando vê o seu perfil, vê a sua carteira e entende como isso funciona para você, né? Mas a gente fica muito feliz, né, de ver esse papel aí na casa dos 800% no ano, né? Aqui são alguns outros papéis que vêm se valorizando bem. O caso da Heringer é um caso icônico, porque era uma empresa que estava em recuperação judicial, uma empresa que vinha, de fato, se recuperando, mas a gente percebia um bom trabalho sendo feito. Então, a empresa valia nada, né? Na verdade, o preço era muito baixo, mas ela foi demonstrando que ela valia muito mais do que o preço que a gente tinha lá na bolsa. Por isso que meio que, para a gente que acompanha, deu para perceber que o preço ia arrebentar. Muito bom. Lembra que eu falei para vocês do setor de construção e das dificuldades que vem acontecendo e como isso abre oportunidades? Tá aqui, gente. Tá aqui, ó. Você olha uma Cyrela com índice preço-lucro de 3,5. Isso quer dizer que você compra o papel por 3,5 vezes o seu lucro, né? Ou seja, em 3 anos e meio ela gera um lucro que recompensa tudo que você pagou. Isso é um tempo muito curto, né? Ou seja, tá barato o papel. Para vocês terem uma ideia, a gente normalmente trabalha com esse setor aí, índice preço-lucro entre 10 e 15, né? Essas incertezas todas têm derrubado o preço, mas a gente tem muita convicção que tem uma série de boas empresas listadas na bolsa com essas oportunidades, tá? No setor imobiliário, é um setor que tem muito boas oportunidades, em outros setores também. Tá? Muito bem, o que vai acontecer na semana, né? Qual a previsão para essa semana? Vamos lá, tem bastante coisa, hein? Olha só. Vai, filho. Ah, foi. Para o Brasil, né? Tem uma coisa que preocupa, que pouca gente está falando, mas a gente teve um crescimento da média móvel de mortes, né? 13% acima de 2 semanas atrás. Legal? Então, esse é um ponto importante. E o que mais me preocupa não é o crescimento do número de mortes. Eu sei, é trágico, mas eu digo isso por conta da projeção futura, né? Projeção futura acho que é redundância, mas por conta da projeção. A média móvel dos novos casos, ela foi de 16.091, que é uma alta de 5% em relação a 14 dias atrás. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que está aumentando esse negócio, né? A gente está voltando a ter um aumento no número de novos casos, e esse é um indicador antecedente de mortes, de ocupação de hospitais e assim por diante, né? Possivelmente isso se deve às manifestações do dia 7 de setembro, então conversando com médicos já se esperava um pouquinho esse aumento. Entretanto, preocupa porque a gente não sabe para onde vai, novas variantes e assim por diante. E a economia fica num nível de incerteza muito grande, a precificação da bolsa incorpora essa incerteza e isso pode demorar mais para que os ativos venham a ter aquele preço que a gente espera, o que vai demandar do investidor em bolsa mais paciência. Muito bom. Pelo lado bom, a vacinação ela avança com uma boa velocidade, 67% da população já tomou a primeira dose, quase 40% já tomou a segunda, né? Isso é o grande responsável pela queda do número de casos nos últimos meses e pela queda de mortes também. Legal? Acho que um outro ponto importante
O Banco Central, bem preocupado com o dólar, irá oferecer 14 mil contratos de swap cambial. Final do ano, empresas querem mandar dinheiro para fora, vai demandar dólar, tem grana em reais, quer trocar por dólar e mandar para fora, tá certo? Então o que acontece? O Banco Central ele entra intervindo no câmbio, por isso que a gente tem um sistema de câmbio flutuante, flutuação suja, porque o Banco Central não deixa a mercê do mercado, subiu demais, entra vendendo dólar. Uma das formas de vender dólar é ofertar swap cambial. E aí ele diz o seguinte, fica tranquilo que se o dólar subir, você quer mandar dinheiro para fora, mas se o dólar subir, eu pago a diferença. Swap cambial é exatamente isso. Então me parece, na minha visão pelo menos, é algo bastante positivo, porque dá um pouquinho mais de certeza, tanto para o importador, para aquele que tem dívida em dólar e para aquele que quer remeter dividendos para o exterior. No cenário externo, o que a gente vê? A gente vê as commodities avançando com uma boa força pela manhã, né, e as bolsas asiáticas muito ainda afetadas pelo caso da Evergrande, algumas para cima, outras para baixo. Mas a gente vê um certo otimismo do mercado em relação às commodities. Na sexta-feira, o Bitcoin ele perdeu 5% e na segunda voltou a subir, aí 2%. Né? Lembra que a China está totalmente avessa ao uso das criptomoedas, né, declarando que elas são ilegais, isso deve ter um impacto, mas a gente deve esperar já uma reação do mercado como um todo, né, porque o regulador, a China é muito grande, mas o regulador não consegue lutar contra uma força de mercado, a não ser que fique provado de alguma forma que é uma bolha, que existe alguma ineficiência no mercado de criptomoedas que não reflete realmente o valor das criptos. Muito bom, já falei das commodities, né, subindo muito forte, acelerando a sua recuperação. Eu ainda acho que há uma sobreprecificação das commodities, então a gente está com o pé um pouco mais leve nas empresas focadas em minério de ferro, em siderurgia e assim por diante. Beleza? Muito bem, senhor Matheus. Eu acho que era isso que eu tinha para falar. Alguma dúvida aí? Não, tranquilo. Obrigado, Felipe. Valeu, um abração. Tamo junto. Até mais. E agora eu convido o nosso especialista em fundos de investimento, Eduardo Tavares. Fala, Matheus. Bom dia. Bom dia, pessoal que está acompanhando a live. Vamos lá, né? Segunda-feira é dia de conhecer fundos de investimento. Então, vamos lá. Olha só que legal, né? Você já viu um pouco sobre como investir em renda fixa com o Felipe Martins. Você viu um pouco sobre como investir em ações também com o Felipe Garran. E, para completar a sua diversificação aí, alguns fundos de investimento, né? Sempre legal montar uma carteira diversificada. Hoje eu vou falar sobre um fundo bem diferente. Nunca falei sobre esse assunto aqui, Matheus. Pedi para a Amanda colocar aqui minha apresentação. Então, eu vou trazer aqui um fundo que investe num mercado diferentão, né? Um mercado de cannabis, olha só. Então, esse fundo aqui, o Vitrio Cannabidiol, fundo de investimento em ações. Nesse caso, então, você tem fundos multimercados também que investem, né? Posso falar de um deles, de repente, num próximo call, né? Mas hoje eu vou falar de um fundo de ações que diversifica investindo em empresas do setor de cannabis, né? O setor que utiliza ali a folha da cannabis, né? Eu não sei se esse é o termo, né? Mas enfim, e o princípio ativo, né? Que é o canabidiol, com diversos fins, né? Então você vai ter nesse fundo aqui empresas de um monte de setores diferentes, né? É um fundo que diversifica bastante, mas ele se mantém concentrado nesse setor, né? Então, antes de começar a falar, tenho que lembrar que é o pessoal que está vendo a live que você se expõe ao risco do setor, né? Então, você tem uma parte do risco aqui, que é aquela parte do risco não sistemático, que você conseguiria diversificar, que você conseguiria reduzir diversificando. Só que nesse fundo, você não consegue fazer isso especificamente, né? Então, você não vai colocar todo o seu patrimônio, óbvio, nesse fundo. Aliás, em nenhum fundo você deve fazer isso. Mas, se tiver alguma notícia que afeta o setor de cannabis como um todo, esse fundo todo vai mal, né? Ele vai sofrer aí, porque ele está concentrado num setor, ele não é multissetorial. Isso dito, né, vamos dar uma olhadinha nas características desse fundo. Então, ele foi lançado em outubro de 2019, então é relativamente novo, né? E esse é um mercado
que não faz muito tempo que ele está decolando, né? A gente tem aí mais ou menos uns 5, talvez um pouquinho mais de tempo, mais uns 5 anos, que esse mercado está começando a aquecer bastante, chamar a atenção dos investidores, tanto é que começaram a surgir produtos de investimento, né? Claro que Estados Unidos, Canadá, a gente já tinha produtos de investimento ligados ao mercado de cannabis rodando há mais tempo. Até porque esses mercados, é lá que esses mercados se desenvolvem mais e estão crescendo mais, estão mais aquecidos. Mas aqui no Brasil, então, começaram a surgir os primeiros produtos mais ou menos ali em 2019. Esse é um fundo gerido pela Vitrio, que é uma gestora conhecida já, né? Uma gestora relativamente nova, mas ela já é bem conhecida. O gestor é o Jojo Waxman, já um gestor bem conhecido no mercado, trabalhou em um monte de casas diferentes de gestão, e um dos fundos que ele faz a gestão é justamente esse aí. Então, é um fundo de investimento em ações, só que sempre no exterior, né? Todo o patrimônio líquido dele está em investimentos no exterior. Então, ele faz uma gestão ativa, ele tem um benchmark, né, que é o S&P 500, é o principal índice de ações da Bolsa Americana, e esse fundo vai buscar ganhar da Bolsa Americana, ter um desempenho superior ao do índice, né, da carteira de modo geral. Pelo fato desse fundo só ter investimentos no exterior, ele é destinado atualmente para investidores qualificados, né, que são aqueles investidores que têm tem dois caminhos para você ser qualificado, né? Ou você ter mais de R$1 milhão em investimentos, então não vale casa, apartamento e carro, não entra nessa conta. Precisa ser R$1 milhão em aplicações, né, em investimentos. Então, essa é uma das maneiras de você ser um investidor qualificado. A outra é você ter alguma certificação do mercado financeiro, né? Tem algumas que contam para isso. A CEA da Anbima, por exemplo, a certificação de agentes autônomos da Ancor também conta. O CNPI, né, que é do analista de valores mobiliários, conta também, o CGA para gestão de fundos, né? Então, é um caminho possível, por exemplo, se o investidor quiser, não tem ali R$1 milhão em investimentos, mas ele quer acessar esse mercado de qualificados, ele de repente pode se preparar para alguma certificação, né? Algumas delas requerem um tempo menor de preparo, então você tem a CEA e a Ancor, você consegue num tempo menor tirar essa certificação, e quem sabe, né, de repente te abre um campo de trabalho até, né? Então, você pode pensar nessa via aí para atingir esse tipo de investimento. Apesar de ser para investidor qualificado, o aporte nesse fundo o inicial é baixo, né, R$100, movimentação mínima de R$100 também, e ele tem uma taxa de administração que é interessante para um fundo de ações, né, 0,90% ao ano. Está abaixo da média, né, Matheus? Normalmente a gente vê fundos aí com até 2%, né, 1,9%, 2% ao ano, fundo de ações. Esse fundo aí tem uma taxa que é interessante. A taxa, ele cobra uma taxa de performance, então, como eu tinha dito, né, o benchmark do fundo é o S&P 500, e ele vai cobrar do investidor 10% de taxa de performance sobre o que o fundo ganhar do S&P 500. Esse é o tipo de taxa que ninguém deveria ficar triste de pagar, porque se está pagando taxa de performance é porque o fundo está bombando, está mostrando serviço, né? Então, e você acaba remunerando o gestor por esse trabalho que ele está fazendo. Vou falar um pouquinho do fundo, né? Então, o fundo Vitrio Cannabidiol, ele investe em um fundo que está no exterior, ele vai comprar ações e vai comprar ETFs, né, que são fundos de índice, que investem em empresas principalmente dos seguintes setores: biotecnologia, cosméticos e medicamentos que fazem uso do canabidiol, que é o princípio ativo da cannabis, né, da folha da cannabis. Então, esse é um mercado em bastante expansão, né? Inclusive, Matheus, você estava me falando de alguns dados interessantes, né? Você pode passar para o pessoal aí de mercado? A gente estava comentando antes de começar a live. Sim, esse mercado atualmente emprega nos Estados Unidos 321 mil pessoas e teve um crescimento ano passado de 32%. Olha então, só, assim, né? É um mercado que está bem forte, de fato. Bem forte, crescendo mais de 30% aí no ano passado, que foi um ano complicado para a maioria dos setores por causa de pandemia, né? E você vê aí esse setor bombando. Bem legal, Matheus. Então, é um setor aí que tem aquecido bastante, e
os principais polos aí de desenvolvimento são Estados Unidos e Canadá. Eu coloquei aqui Canadá em negrito porque é um país onde esse segmento, né, e a exploração do uso medicinal em biotecnologia do canabidiol está muito forte. Você tem na Canadian Securities Exchange, que é a bolsa de valores do Canadá, você tem 170 companhias do setor listadas, né? A gente aqui no Brasil tem por volta de umas 300, 400 empresas listadas, então quase metade do nosso mercado inteiro tá só no setor de exploração do uso medicinal da cannabis, né? Então, bastante empresa aí listada, e o fundo vai então explorar esses dois mercados, Estados Unidos e Canadá. A carteira do fundo atualmente ela é composta de 20% de ETFs, então, como eu tinha dito, né, o ETF ele é um fundo fechado com cota negociada em bolsa e ele replica uma carteira. Então ele vai pegar um índice de mercado lá da bolsa americana ou da bolsa canadense que contém só empresas desse setor de cannabis, né? Então, quando o fundo escolhe um ETF e coloca na carteira, ele está apostando no setor como um todo, porque vai ser um índice, né? Uma carteira que abarca todas as empresas do setor. Então, 20% de aposta no mercado como um todo e os outros 80% da carteira, aí é stock picking, o gestor vai escolher as ações, as melhores ações aí que ele entende que são as melhores empresas do setor. Aqui a gente tem um gráfico mostrando o desempenho do fundo. A curva em azul aqui a gente tem a do fundo, né, do Víteo Cannabidiol, e a curva verde é a do S&P 500. Então a gente está vendo aqui desde o início, né, desde lá de 2019. Esse fundo ele acumula quase 40% de valorização desde o começo, lá desde 2019. E no ano, aliás, nos últimos 12 meses, né? Então, pegando de fim de setembro para trás, 12 meses contados, ele está com 22,06% de valorização, quase que colado aqui no desempenho do S&P 500 nesses últimos 12 meses. Alguns dados de mercado aí técnicos, né, sobre o fundo. Ele tem um alfa de Jensen de 45,51 em 12 meses. O alfa de Jensen mostra quanto que o fundo está ganhando acima do índice que ele se propõe a seguir, né, de benchmark. O índice de Sharpe dele em 12 meses é 1,16 para um fundo de ações. A gente não usa tanto o índice de Sharpe para um fundo de ações, a gente usa mais alfa de Jensen, mas coloquei aqui também para informação, né? Então, 1,16 é razoável para um fundo de ações também. Então é isso, Matheus. Tá apresentado aí esse fundo bem diferente, né? Nunca tinha falado desse setor, mas é uma opção a mais para diversificação. Tem outros fundos que não são para investidores qualificados. O multimercado, o Cannabidiol, ele não é para qualificados. Eu posso falar dele num call futuro aí, se o pessoal se interessar, tá bom? Obrigado aí pela abertura, valeu e a gente se fala semana que vem. Abraço para vocês todos. Obrigado, Eduardo. Bom, pessoal, é importante ressaltar também, como sempre trago aqui, que esse call não caracteriza recomendações de investimento. Ele tem caráter apenas informativo. Mas se você quiser um acompanhamento personalizado e poder conversar diretamente com os nossos especialistas para montar a sua carteira de investimentos, acesse o nosso site, faça o nosso chatbot, é um processo rápido e gratuito e você poderá contar com todos esses nossos serviços. Bom, se você gostou, curta, compartilhe e também entre em contato conosco para qualquer dúvida, sugestão e até uma próxima.